Boa tarde, estamos aqui mais uma vez nessa bancada do programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis. Uma bancada super especial, meu amigo Alessandro Montano, nosso Montanha, meu amigo Antônio Nelson, meu irmão de bancada, recebendo aqui Ariel Martins. Um prazer ter você aqui, Ariel. A gente se conheceu há pouco tempo, mas já teve logo uma empatia nossa. A gente fala da causa, a gente se emociona e tamo junto. Romeu Fox, meu irmão, obrigado. Nada disso seria possível sem você. Meu amigo Geraldo, devidamente paramentado do boné. Aí te reconheço quando olho daqui e vejo você. Então, Antônio Nelson, suas redes sociais, meu irmão. Até porque o Geraldo sem boné não dá pra identificar o Geraldo. Híbrido, o Geraldo híbrido. Fica diferente. É híbrido, sem Nossas forma redes definida. sociais é a Voz do PCD Instagram, a Voz do PCD Facebook, a Voz do PCD TikTok. Tá chique, tá chique, TikTok. garoto. Nós temos TikTok, nós também temos YouTube. Você que tá lá no nosso podcast, faça o seu comentário. Com certeza você vai obter respostas, ok? Aqui é um programa de informação, é muito bom. Alessandro, aquela descrição maravilhosa. Alessandro, tua apresentação, meu irmão. Mais uma vez é uma honra fazer parte dessa bancada, mais um programa. Ariel, seja bem-vinda. Obrigada. E para você que tem a deficiência visual, eu faço uma pequena noção de como nós estamos vestidos, trajados, para que você possa acompanhar o programa. E lembre-se, uma vez que você nos ouve na rádio, lembre-se que todos os nossos programas estão no podcast. Acompanhe também e dê a sua opinião do que você gostaria de ver aqui no programa. Faça a sua enquete, porque a gente está aqui por você, dando voz aos invisíveis. Ariel está lá do lado direito da bancada, de óculos, cabelos loiros, ela está com uma jaqueta e um top preto, está com um enigmático cordão com cadeado, o coração dela está fechado, mas alguém deve ter a chave desse coração, né? Ela está com as unhas muito bem feitas, muito bonita, bonitas tatuagens no braço esquerdo, enfim, né? E do lado dela, o nosso querido Todinho, com a camisa social curta. Eu não sei se essa cor é salmão com preto, enfim. É uma camisa enigmática social, mas ele está muito bonito, porque ele está queimado, bem trajado, o cabelo bem cortado. E o nosso querido Luiz Marinho aqui de camisa branca, né? Muito bem trajado, né? Ele tem voltando aqui para o Todinho, que ele tem uma aliança que dá para ser vista do espaço, enfim, né? Voltando agora para o Luiz Marinho, uma camisa branca muito bem trajada, um sorriso sempre bonito, envolvente no rosto. E eu, Alessandro Montano, com camisa polo, um azul especial, camisa A Voz do PCD, né, que agora também uso e usarei em breve nos nossos programas nas ruas, uma novidade que virá para o programa na virada do mês, com a Patrulha PCD e outras novidades que o Luiz Marinho e Antônio Nelson vão botar você a par aí no programa. E é isso, vamos em frente que atrás vem gente e o programa vai pegar fogo hoje na Rádio da Inclusão. Ô Bonitão, o que acontece? Você vai fazer tudo de rua, você vai ser o cara da rua, né? E tem aquela situação do BRT, eu quero ver tu entrar no BRT, que a nossa discussão aqui é BRT e não tem jeito, o trem. Supervia é uma coisa horrorosa, Ariel. Demais, a acessibilidade é péssima. Ele sofre na pele. Eu posso falar um pouco do que dos relatos que chegam para mim realmente lá no consultório, mas ele vai ser a melhor pessoa para falar, mas primeiro te dar os parabéns para você conseguir fazer esse programa que você vai precisar. Então vamos aproveitar o momento, então, nossa convidada de honra aqui, agradecer também a presença do Marcel. Marcel, obrigado, irmão, por estar aqui com a gente aqui. Você trago essa fera para participar com a gente aqui. Eu sei que teve uma atuação muito forte para ela estar aqui. Ariel, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Esse programa é feito para as pessoas com deficiência, para as pessoas que têm empatia com a causa, que têm filhos com a causa, seja o que for, mas é um programa para quem tem empatia Sim. com a causa, e eu sei que você tem, a gente conversou pouco, eu queria te ouvir mais, queria te conhecer mais, e abrir os microfones para você. O microfone é seu, fique à vontade no nosso programa, se apresente os nossos ouvintes, Ariel. Obrigada, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje, muito obrigada. Eu sou Ariel Martins, terapeuta complementar e integrativa, mãe da Mel, que se eu não falar isso ela me mata em casa. Isso é importante. E tô nessa luta, posso falar que há 20 anos, não queria falar a idade não, senão me entrega a minha.
Então o Marcelo começou muito cedo, né, Marcelo? 20 de luta, começou aqui aos 5? Na verdade, começou aos 9 anos. Eu estudava numa escola particular na zona oeste do Rio de Janeiro, de classe média. E eu tenho um grande amigo, que é o Fernandinho. O Fernandinho, ele tem paralisia cerebral. E eu, logo no primeiro dia, eu vi que ele ficava para trás. Ninguém subia com ele. Fernandinho já está convidado a vir um programa também, tá, Fernandinho? Se Deus quiser, vamos trazer ele. Ele mora hoje em Atlanta. Mas aí, vou contar o porquê que ele mora lá ainda. E ele não conseguia subir as escadas. E aquilo ali acabava comigo. Por que todo mundo subia e ele não? E eu comecei a ajudar ele. Levando a mochila, ele usava uma máquina de escrever, que hoje em dia, com certeza, minha filha não sabe o que é isso, mas é um tablet da nossa época. Uma máquina de escrever. E toda vez que ele batia, como ele não tinha a questão de conseguir segurar, a máquina caía, quebrava. E aquilo ali acabava comigo. Prova, ele não conseguia fazer. Ele precisava de alguém. E que hoje em dia é lei, né? O mediador. Mas naquela época, há 20 anos atrás, não existia quase ainda isso. É difícil hoje, imagine. Pois é. Há 20 anos atrás. E ali, muita gente julgava ele. Empurrava da escada. E aquilo dali acabava comigo. E em busca de um tratamento melhor para ele, os pais foram morar nos Estados Unidos. Hoje ele é um grande cineasta e roteirista em Atlanta. Caramba, que legal. É. Que legal. E ele é um grande exemplo. Quando ele foi embora, eu tava com 11 anos, eu falei, gente, eu morria de saudade. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu vou ajudar outras pessoas. E foi aí que eu, pesquisando, com a minha pouca idade, eu achei o TEA, que é o transtorno do espectro autismo. E que ali foi só a pecinha do quebra-cabeça que faltava para eu dar meu start. Isso é muito bom, Ariel. Ariel, você falou que você é mãe da Mel. A Mel tem quantos aninhos? A Mel tem 7 anos. 7 anos. Isso. Bom. E você como terapeuta, né, você se formou e tudo mais, e como é que você vê esse mundo PCD hoje? Se eu vou falar a realidade. Pode... Verdade. Sim, Tenho certeza que claro. tem escola aí que vai, ó. Até porque, Aí em Mel, cima de ô, mim. Mel, olha... Todo mundo Ariel. confunde. É porque, Ariel... É muito El. Ariel Martins, o que acontece? Ontem, né, eu falo quando falou ontem, falou lá atrás, Sim. era muito difícil para eles. Não que hoje não é difícil, também continua sendo difícil, né? Eu tive com o Alessandro numa praça, onde o governador Cláudio Castro ia se apresentar, e, pô, o Alessandro, para ajudar o Alessandro foi complicado. E o Alessandro, e mesmo hoje, né, Alessandro, tendo uma mobilidade melhor até, porque tem muitas coisas hoje, muitas escolas com rampa e tudo mais, foi difícil. Naquela época era pior ainda. Mas hoje acho que está um pouquinho melhor. Melhorou um pouquinho. Agora, você, como eu também tenho, muitas Sim. reclamações. Quando a gente começa a falar de transporte público, pô, vai embora, né? Mas eu vou deixar o microfone para você. Eu gosto muito de falar da questão das escolas na acessibilidade, porque o público que eu lido são crianças e adolescentes. Então, é aquele público que está naquela idade ali de formação, de pré-escola. E as escolas gostam muito de vender a escola inclusiva, que não adianta só você ter uma rampa e o restante. Você tem uma educação física adaptada? É muito difícil. Eu conto nos dedos as escolas. Você viu que a gente falou isso lá no seminário e ninguém tinha noção de educação física adaptada. Pô, mas olha, pô, linda aí a tua iniciação no mundo da deficiência, né? Precisou você encontrar uma pessoa no seu caminho para você, aquilo te tocar e você... Mas é isso, seja bem-vinda, a sua luta é a minha, diária, é a nossa luta. Mas vamos lá, vamos em frente, o programa é seu, continua contando aí. Obrigada. São as educação físicas adaptadas, banheiros adaptados. E é bom frisar que não é só um banheiro com uma porta larga. A gente precisa do vaso sanitário com aquele vão, que é para ajudar. Que muita gente não sabe, vou fazer um banheiro adaptado, faz a porta. Não é só isso. As portas adaptadas, você precisa de um mediador. Mediador é de extrema importância. Por isso que eu falo, a gente tem que capacitar, qualificar os profissionais. Mas o que é isso? Capacitar e qualificar. É muito vago chegar e falar assim, olha, você vai fazer um curso, tá? E você vai ter que saber. A gente só sabe na prática.
A gente só sabe com outras crianças. Por isso que eu falo que capacitar e qualificar é muito vago. Então, eu acho que as escolas deveriam realmente abrir as portas para a inclusão social, não só falar, minha escola é inclusiva. É muito bonitinho a gente vender uma coisa que não é. Então, é isso que eu falo, a gente trazer realmente para aquele mundo. Você traz um tema muito importante, a gente cansa de abordar aqui, que o programa que eu falei para você, é um programa de narrativa e de escuta, né? As histórias, cada dia é um aprendizado nessa bancada aqui. Para isso que o programa foi criado, foi fundado pela gente aqui, apenas para dar voz. A gente quer dar voz aos invisíveis, é dar esse espaço para você falar, que vivencia a causa, as manchas, a gente sabe o fogo que é. Mandar um abraço para uma amiga minha que perdeu o esposo agora, falecido lá no Alemão, Lídia Costa, tem 2 crianças autistas. Meu respeito e minha admiração pela Lídia, muito atuante, mas muita gente fala que para falar de PCD precisa de acessibilidade. Acessibilidade também. Eu acho que a área PCD precisa de respeito. A hora que o botão do elevador é maior do que o portador do nanismo, falta para ele respeito, não acessibilidade. Quando a criança chega na escola e ela não consegue estudar, é falta de respeito, não de acessibilidade. Então, fala pra gente não... As pessoas precisam ser mais caras. Eu fiz uma rampa, beleza, atendi o PCD. Será que a rampa atende liberdade de PCD? Meu filho tem uma doença rara. Ele não precisa de acessibilidade. Ele é extremamente acessível. Ele precisa de respeito. Com a cauda que ele tem, com a síndrome que ele tem, que é a síndrome de Kawasaki. Mas à frente eu explico para você o que é. Todo mundo conhece a Kawasaki só como moto, eu também na época. Então, a gente tem falado muito isso aqui, que as pessoas precisam de respeito. A gente precisa respeitar o Alessandro, a dificuldade que ele tem de mobilidade urbana, não de acessibilidade. Ele tem problema de mobilidade. As escolas precisam entender isso. É a escola onde começa tudo. Sim. Então, quando você está esse tema aqui, eu fico muito feliz de receber aqui, Ariel, no programa, a gente abordar esse tema. A gente precisa focar mais na educação. Senão a gente fica só... Por que eu falei isso? Senão a gente fica só pensando na acessibilidade. Aí o cara faz uma rampa, faz uma calçada legal, um banheiro legal, atendia a deficiência. Que é o que nós estamos pedindo, acessibilidade. Mas quando você traz o tema da escola, acho que aí está o foco. Sim. A gente formar a criança na escola, ela respeitar o colega do lado, ela, né, ter empatia com o próximo, como você teve com o teu amigo. Você traz essa fala aqui da empatia, esse é o espaço que a gente precisa. Então, te ouvir aqui, esses teus relatos, essa tua fala, um programa feito para isso. Aí a gente sabe que o programa está no caminho certo. Contra as pessoas iguais a você que traz esse depoimento aqui. Então, o microfone fica aberto para ouvir as histórias. A gente quer continuar te ouvindo. Tá bom. É até bom eu frisar uma coisa, que a gente tem a mania da gente achar que a gente tem que educar os adultos, né? Vamos conscientizar os adultos. Mas a gente tem que começar de baixo para cima. É isso. Se não tiver um entendimento na escola, que até o livro aqui que eu cheguei a fazer, posso mostrar? Posso fazer minha propaganda? Sim, claro. Você pode tudo. Porque, na verdade, Ariel, eu ia mostrar o livro depois. Mas já que você mostrou, não. Você já me cortou, pô. Você muito já empolgada. Pode fazer, brincadeira. Ninguém é melhor do que você. É melhor, é isso aí. Melhor. Não, eu vou explicar o porquê. A gente fez isso aqui, que a gente vai lançar no meio de outubro, pra gente distribuir nas escolas. Com qual intuito? A criança de 4 a 10 anos é quando está naquela formação de tentar entender as diferenças dos amiguinhos. Então a gente quer conscientizar, porque não adianta perguntar em casa, porque um pai, ele não vai saber explicar da maneira mais correta, ele não está na escola, ele não sabe quem é o amiguinho, talvez. E é por isso que eu falo que a gente precisa educar de baixo para cima, a gente precisa inverter essa pirâmide. Eu falo muito isso, que eu acho que os professores deveriam ser... não gosto de falar a palavra treinados, eles precisariam entender, eu sei que os pedagogos são excelentes profissionais, mas eles precisam entender algumas características para eles mesmos poderem comunicar os pais, chamarem os pais, olha, percebi aqui no Pedrinho algumas características, porque tem os pais que não conseguem também saber. E é na escola, quando o professor está mais tempo com a criança, que ele consegue ver um transtorno do espectro autismo, consegue ver uma dislexia, uma disgrafia, uma descalculia. Então, assim, eu acho que os professores eles precisam estar atentos também a essas crianças e conscientizar os alunos. Você fala um tema muito importante, você me arremeteu aqui,
de novo, relatando do meu filho. Ele estava com dificuldade na escola. A gente não entendia por quê, né? Foi tudo para ele estudar e ele estava com dificuldade na escola. A professora notou que ele tinha problema de visão. Levou um novo oftalmologista e resolveu o problema do meu filho. A professora identificou. Ele, ao olhar para o quadro negro, ele forçava a vista. Nesse olhar atento dela, resolveu o problema do meu filho. A gente achava que não está prestando atenção na aula, aquelas coisas, né, de paz e tal. Mas um olhar do professor mais atento fez. A gente teve um relato aqui do nosso amigo Beto Smith, paralisia infantil, da educação física ele não participava. Quando ele mudou de escola, o professor, você não vai fazer educação física? Não, tem paralisia infantil e tal, tem dificuldade com as pernas. Ele bateu o braço, mexe legal e tal. Pô, dá para agarrar ele não, no gol. Virou o melhor goleiro de Caxias, dos Jogos Estudantis de Caxias, porque o professor teve um olhar atento para isso. Então, estou ouvindo você falar aqui, várias histórias vão à tona do olhar. Sim. Que o primeiro olhar é o olhar do professor, o olhar da mãe, dentro de casa, observando, a gente tem aquela história de superação aqui, e o segundo olhar é o olhar do professor, dessa chegada na escola. Esse olhar atento, você traz, e realmente não é aprender, né, na capacitação do professor. Se ele também for capacitado para observar, ele mesmo pode identificar um autismo. A gente sabe que é muito difícil laudar e tem uma série de passos. Para isso, até queria te ouvir com esse tema. Então, para mim, é mais uma aula que a gente recebe aqui, né, Alessandro, né, Antônio? Verdade. Aqui na nossa bancada e mostra que a gente está no caminho certo. Ouvindo você falar dos temas que a gente aborda sempre aqui, entendeu? Então, vamos continuar de Ariel. Vamos de Ariel. Então, já que você já falou do autismo, eu vou pegar esse teu gancho. Características muito comuns, né? Sinais, eu gosto de chamar de sinais. A criança tá na sala. Vou até dar um exemplo real. A minha filha falou assim, mãe, meu amiguinho não para de gritar quando tem muito barulho na sala de aula. Eu falei, o que você fez com ele? Nada. Eu falei, mas você sabe por que ele tá gritando? Ela, não. Eu falei, então, porque ele teve muito estímulo. É muito barulho, é muita correria. Você chega pra ele e fala assim, como é que eu posso te ajudar? E é nisso que eu falo. Você pega um professor, vê uma característica dessa, um sinal desse, a criança, com os meu Deus, fugiu até a palavra, com os times que a gente chama, né? Você já começa a ficar atento. É um olhar que você não consegue focar o olho, a criança não consegue ter aquele contato visual direto, às vezes não gosta de contato físico. É o barulho que ele não aceita. E é isso que a gente precisa entender. As crianças não sabem. E eu que trabalho com isso, a minha filha não sabia como lidar. Agora imagina as outras crianças. E essa criança, ela foi também, os pais foram chamados na escola pela professora. Justamente para isso, para alertar. Procura um neuro. Procura um TO. Procura uma fono. Vamos começar a olhar. Ariel, a gente, ouvindo você falar, eu principalmente, você falou uma frase chave aqui, né? Acessibilidade, né? E capacitação tem que andar juntos, né? Mas é muito vago isso. Né? E a tua experiência, a gente precisa de mais pessoas assim para fazer essa mudança na escola. A gente está num caminho, começando, pelo que a gente vê, né? Depois do seminário, pelo que você está passando aqui. Mas eu acho que é um caminho positivo, né? Porque realmente antigamente não tinha nada. É isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, ela falou de escola, né? E eu concordo muito com ela, mas eu acho que as escolas também já avançaram bastante, mas as escolas particulares, elas deixam muito ainda a desejar. Eu hoje falo do município. O município hoje, ele está muito avançado, tá? Não estou falando de material, eu falo pessoa humana, né? Professor. Então os professores hoje estão... Essa pegada é boa. A gente tem uma discussão importante para fazer isso aí. Mas vamos dar uma saidinha, primeiro breakzinho rápido para Ariel tomar uma água e a gente volta daí. Da educação das escolas particulares e públicas. Geraldo, meu irmão, vamos dar uma saidinha rápida para faturar aí. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize.
Estamos de volta com o programa Voz do PCD, hoje especialmente recebendo Ariel Martins, falando sobre educação inclusiva, sobre autismo, bate-papo muito importante e interessante aqui. Alessandro Montano, aqui observando, nosso professor de educação física, sabe que falta muita educação adaptada ao nosso país. Antônio, te cortei, você estava fazendo uma pergunta para minha amiga, devolvo para você, meu irmão. Valeu, Luiz, obrigado. Eu estava falando com a Ariel Martins, que eu tenho visto umas evoluções em relação ao município, ao estado, né? Mas eu não tenho visto ainda uma evolução em relação às escolas particulares, né? Elas são caras demais, mas eu não estou vendo essa evolução. Aí eu deixei de perguntar se você tem visto essa evolução, o que você também, né, defensora da causa, anda buscando e fazendo para que isso melhore. As escolas particulares, com o tempo, elas foram melhorando, mas ainda não estão 100%. Elas ainda têm muito o que melhorar. Como você falou da rede municipal, só na rede municipal tem 16 mil autistas matriculados hoje no Rio de Janeiro. E você com certeza não vai conseguir nem metade disso matriculado nas escolas particulares. Aí você me pergunta assim, Ariel, por quê? Quero que você chegue na escola e fale assim, eu preciso de uma vaga pro meu filho. Eles vão ter. Agora apresenta o laudo para ver se vai ter vaga. Não consegue. As escolas, elas preferem falar que não tem vaga, porque é muito mais fácil negar uma vaga do que você ter um mediador ali, porque a criança não pode, você não pode cobrar mais daquele aluno, e você tem que cobrar o mesmo valor e você vai pagar o professor e o mediador. Então, esse é o problema, tá aí. Eu cheguei até a comentar com vocês, né, antes, que eu me prontifiquei. Eu fui nas escolas particulares, onde eu daria uma palestra para esses professores, onde a gente apresentaria as principais características de transtornos globais de desenvolvimento e de transtornos de aprendizagem. Se uma escola só topou. Você toca num ponto importante, Ariel. Você fala, só uma escola topou, só uma escola quis. A gente precisa falar também de atuação pública. Sim. A gente precisa de políticas públicas. O que vai resolver esses problemas são as políticas públicas. Não o gestor público. As políticas públicas vão nortear as pessoas com deficiência. Exemplo, você não enxerga uma atuação do Ministério Público cobrando esse tipo de coisa. Você sabe por quê? Porque eles são invisíveis. Por isso, nosso programa é dar voz aos invisíveis, dar voz e luz aos invisíveis. Exatamente por causa disso. A gente precisa trazer esse tema para a conversa, esse tema à tona. A gente precisa falar das coisas. Então, a gente fala de tudo aqui nesse programa. Aqui a gente não fala do modismo, né? Eu brinco, falo isso aqui, mas falo com muita propriedade e com muita clareza. Depois que o Marcos Mion declarou que o filho dele era autista, todo mundo... Hoje tem mãe que quer que o filho seja autista. Por incrível que pareça. Todo mundo, meu anjo azul, legal. Mas o anjo azul de grau 3? Sim. Eu não vejo ninguém mostrar. Um anjo azul que pega o jatinho para se tratar nos Estados Unidos, pô... É muito bonito, né? Mas não é a nossa realidade. Então a gente traz esses temas aqui, eu falo sempre isso e vou sempre falar em todos os programas, enquanto às vezes o cadeirante, igual essa, se preocupa com o elevador do ônibus, mas daqui a 20 minutos vem outro, acessível. Mas e o cara que está na comunidade? A comunidade não tem rampa, ela não tem piso tátil, mas ele também precisa sair de casa. Como é que ele faz para descer a comunidade? É um passo antes do ônibus, mas ninguém fala dele. Ninguém fala dessa dificuldade que ele tem, que tem que descer no braço, na benesse do morador, do vizinho, do colega. Então a gente precisa de espaço de fala, de aprofundar esse discurso, trazer essas pessoas para perto, tirar eles da invisibilidade. Então, quando eu vejo você se prontificar, ir numa escola, botar o teu trabalho gratuitamente e não ser aceito, para você ver a que ponto nós chegamos. A falta de empatia do ser humano com o outro. Então, por isso desse programa aqui. Por isso ele vai pedir que você volte outras vezes nesse programa aqui. Será um prazer. A gente quer que você faça parte desse programa, como eu convidei Alessandro, convidei Antônio, que toparam essa ideia maluca que eu tinha na cabeça de abrir um programa de rádio. Eu não sou radialista, estou aprendendo aqui, mas eu precisava fazer alguma coisa. E senti isso na tua fala, você precisava fazer alguma coisa. É disso que a gente precisa, é isso que vai fazer a coisa andar. Então,
Pergunta que eu queria te fazer o que você acha da atuação de fiscalização das escolas? Você que transita por esse cenário, você tem visto fiscalização municipal, federal, Ministério Público? Vamos lá. Agora, com a defesa do consumidor, eu estou vendo eles indo com mais firmeza nas escolas. Eu acho que poderia ser um pouco mais de ênfase na hora da matrícula. Muitos pais, a culpa não é nem da defesa do consumidor, é mais dos pais que têm até vergonha de falar, eu não consegui uma vaga. E aí não querem expor os filhos. Entendeu? Porque assim, o Ministério Público pode fazer muito mais. Mas primeiro os pais precisam falar. E muitos acabam tendo vergonha. Fala assim, poxa, eu fui lá, não consegui uma vaga. Se eu for lá e denunciar, será que a outra escola vai querer que eu vá? Poxa, não vai, que se acontecer alguma coisa, eu posso denunciar também, eles não vão querer aceitar meu filho. Então, os pais acabam tendo medo de denunciar. Esse é o problema. É uma cultura do nosso país, né? Todo mundo tem medo de denunciar, de falar, que acha que vai ser perseguido. Mas a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. A gente precisa cobrar, né? Aí eu vejo a gente ter uma diversificação de instituições que eu acho muito positivo. Acho muito positivo ter gente preocupada com isso. Mas não adianta eu dar um pacote de fralda para ele hoje. Eu preciso dizer para ele onde ele pode pegar todo mês. Eu preciso ter um lugar que ele possa pegar todo mês. O que acontece, começa com muita força, mas a gente sabe que uma hora essa ajuda de fora, ela começa a cansar, afetada pela economia, por uma série de coisas, esse dinheiro começa a não chegar mais, as doações, mas isso precisa de políticas públicas. Sim. O cara, que ele precisa daquilo todo dia. Ele vai deixar de ser cadeirante amanhã. Não é temporário. Então não posso fazer nada temporário. Eu preciso que o governo interceda. Ele precisa de remédio, ele precisa de básica. A gente vai falar. Fisioterapia. Que não tem. De casa. Não adianta tu fazer a UPA, a clínica da família. Cara, precisava muito. Sem profissionais. O cara que vai ser um profissional. Sim. Aí o cara precisa de uma fisioterapia, tem que deslocar para muito longe. Então a gente continua nessa retórica. Então eu acho que a gente precisa ser mais incisivo. Por isso, quando eu falo esse espaço da criação do programa, para te ouvir, dizer, cara, tá faltando isso mesmo, a gente precisa de mais coisa. Para isso é esse programa aqui, entendeu, Ariel? Então, a gente vai batalhar sempre sobre essa questão, e vai trazer sempre essa bancada aqui pessoas pra gente engrossar esse caldo junto. Vamos falar juntos. Vamos juntos. Entendeu? Isso aqui o programa não é meu, não é nosso, é para falar sobre deficiência. E uma outra coisa, Luiz e Ariel Martins, que tem que mudar também é a lei, né? O garoto nasceu, tá na certidão, cara, dá o benefício pro cara, meu irmão. A pai e a mãe precisa. Pai e a mãe precisa. Você traz um tema aqui, a gente já tem várias discussões aqui, a gente vai falar de CAD único, vamos falar de CRAS. Sim, sim. Tenho vários amigos que trabalham no CRAS, assistentes sociais. Mas eu falei, assistente social foi formado para trabalhar na rua. Assistente social não tem escritório, não tem consultório, ela foi formada para trabalhar na rua, para trabalhar perto do povo que precisa. Precisa carregar o nome de assistente social, tem que ser social de verdade. Eu conheço, tem que se esconde do CRAS. Se vier até a mim, eu faço alguma coisa. Se não vier, eu também fico aqui no meu lugar comum. Mas às vezes ele não pode ir. Então, quando a gente entrevistou o Alex aqui, comissão PCD do Detran, que falou que o Detran vai até a casa do deficiente para tirar a carteira de identidade dele. Isso é uma função social. Porque ele não pode ir até o CRAS. E como é que faz? Fica sem documento? E pouco divulgado, poderia ser mais divulgado isso. O governo, então, é carente de divulgação, né? Tem muita coisa boa, por incrível que pareça. Tem muita coisa boa que as pessoas não sabem. Hoje o deficiente pode tirar a carteira de graça no Detran. Ele não paga duro, não paga nada, ele faz aula prática. De graça no Detran. A gente tem o Detran acessível na Força Chimical. Ele passa lá. Tá deserto. Deserto. Detran Força Chimical. Procura o Alex Pereira. Se não fosse um irmão monocular, que é concursado como deficiente, entendeu? Assumiu a comissão. Eu acho que todo órgão estadual, municipal, teria que ter uma comissão PCD. Essa é uma das brigas que eu não vou me furtar de fazer aqui nesse programa, que a gente precisa desse espaço de cobrança, de estar junto, de estar perto. Tem que ter uma comissão na Secretaria de Educação cobrando. Precisa. Não só com pessoas que
vivem aquele problema na pele, sim, com profissionais também, que eu acho muito importante. Você tem que ter os dois lados, né? O lado de quem realmente sofre e o lado de quem ouve, que são os profissionais. Ariel, a gente está falando tantas coisas que tem noção, que tem lógica, e a gente está falando tanto da escola. E como é que está a situação, a gente que debateu lá no seminário, como é que está a educação física adaptada? Pouquíssimas escolas têm. Eu acho que eu uso uma mão só pra gente contar. E existem profissionais maravilhosos, maravilhosos. Tem projetos na área de educação física adaptada que estão surgindo cada vez mais. Tem um Adaptado para Todos, tem alguns professores que trabalham junto comigo que estão fazendo alguns projetos. E várias pessoas querendo trabalhar com isso. Tem pessoas cadeirantes fazendo faculdade de educação física e me pedindo para ajudar em estágio, para ajudar para entregar currículo, né? Que quer viver a profissão e realmente ver você falar, porque é uma coisa mais consciente, né? Porque você mesmo falou, a escola é a base de tudo. É a escola que você aprende a educação física, né? O básico, né? O Fernandinho, ele só conseguiu estar ali com a gente na aula de educação física porque tinha um professor com a gente maravilhoso, que era meu mestre de judô, e que ele falava, como é que eu posso colocar você na aula? Eu quero botar você com a gente, eu quero incluir... Tem, o Fernandinho, eu não consigo nem falar muito que eu me emociono. A gente já é fã do Fernando aqui, hein? Só de ouvir você falar. Eu vou conseguir fazer uma chamada de vídeo com vocês pra ele ficar aqui. Show de fazer bola. uma entrevista. Ô, Ariel, eu te cortei naquela hora. Não, Fala um pouquinho do seu livro, né? Um pouquinho mais do seu livro. Claro. E vou deixar você ficar à vontade, porque daqui a pouco, isso aqui passa muito rápido, tá? E daqui a pouco você não transmite aquilo que você queria transmitir. Tá, eu só quero falar uma coisinha antes, que você comentou sobre laudo. E eu falo muito para as mães que vão lá no consultório, que a gente faz alguns atendimentos sociais, e elas estão desesperadas querendo um laudo. Eu falo assim, a gente precisa laudar o seu filho, não é só para ele ter uma doença, um transtorno, a gente precisa laudar ele para você conseguir o que é do seu direito. Seja um tratamento... Caminho do direito. Porque aí, ela com laudo, ela já sabe que ela precisa de um fono, ou de um TO, ou de uma terapia complementar. Eu gosto de falar, a gente precisa laudar para o seu filho, para a sua filha, ter o real tratamento necessário. Agora, voltando aqui pro meu livro. Esse livro, como eu falei, eu fiz para as crianças de 4 a 10 anos, que é a idade que mais está ali. Mas o que foi? Por que você tá assim? Por que isso? Por que aquilo? E os pais não sabem explicar. Volta aquela pirâmide inversa ali, né? E a gente vai começar a distribuir gratuitamente nas escolas para essas crianças a partir do meio de outubro. Aqui dentro eu tenho histórias reais. Eu tenho a do Fernandinho, aqui. Eu tenho a da Mariazinha, mas a Mariazinha... Quero meu exemplar, hein? A Mariazinha sou eu. A Mariazinha, ela fala sobre todo... a dificuldade dela por ter dislexia. Eu só consegui fechar meu laudo com 17 anos. Ou seja, a gente cresce ouvindo que a gente é burra, mas não é. É falta até de conhecimento. E a gente tá aí na luta para fechar também o da minha filha, porque vocês sabem que não é uma coisa rápida, é uma coisa que demora até 1 ano e meio para se fechar. Eu tenho a história do Arthur, que era o nosso vizinho, que ele é autista. Eu tenho... E o que tem no seu laudo? Ai, assim eu fico tímida. Vou voltar aqui pro meu livro. O Alessandro, além de ser cadeirante, também tem um laudo também, mas depois eu falo. Eu tenho o Benjamin, que é uma criança com deficiência visual que toca a bateria. Eu tenho a Luana, que é uma menina que existe. É uma filha de uma grande amiga minha que ama ciências. Tenho o Antônio, que é o que eu costumo falar que é meu guru, que eu levei até no seminário. Não, né? Que eu levei até no seminário, não sei se você lembra. O Antônio, ele é cadeirante, multiatleta e professor de rede pública. E tenho a Bela com TDAH. Então, assim, a gente pegou... É claro que existem outros transtornos. Sim. Muito mais, mas a gente pegou os principais. A gente fez ali... A gente mapeou, né? Quais os que estão ali com mais crianças matriculadas, para que a gente levasse essa conscientização realmente.
Antônio, a gente brinca, chama ele de Todinho, que ele faz o Todd de verdade. Transtorno opositor desafiador, ele é o tempo inteiro aqui. Isso aqui a gente tem do lado, identificado pela Lídia Costa, olhou pra ele, ele tem Todd. O que acontece, Ariel? É que eu gosto das coisas um pouquinho, né? Só um pouquinho. Aí eu pego um Alessandro, mas se eu bater no Alessandro, o que vai acontecer comigo? Vai. Não pode agredir. Não pode agredir, principalmente com provas, né? Sim, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. É mentira isso, sabia? Porque se eu bater no Alessandro, ele é que vai preso, porque ele é faixa preta. Ih, aí. É ele que vai preso. Você viu quando ele ficou de pé no andador aqui? Já viu o tamanho do cara? 1,86 m. O cara é lutador de jiu-jitsu, faixa preta, medalhista, tem medalha de ouro. Foi Ranger americano. Pô, o que é? Então eu posso bater nele sim. Não, você é assim, ó, aqui, ó. Mas você sabe... Se ele passar com a roda ali em cima do teu pé, tu fala, porra, tranquilo, obrigada. Mas você sabe por que eu não vou bater nele? Porque eu não vou conseguir. Essa aqui é a realidade, gente. Aí fica com esse negócio de coitadinho. Um cara desse tamanho, não vem com essa não, hein? Então o livro vai ser distribuído de graça. Isso. Já teve o lançamento? Então, a gente fez um pré-lançamento, porque a gente está fechando parcerias, porque como é uma distribuição gratuita, a gente precisa ter amigos. E aí a gente está fechando parcerias com gráficos, editoras, pra gente começar a distribuir a partir do mês de outubro. Essa é a maior dificuldade do mundo. O programa aqui é puxado pela gente. Tem alguns amigos que ajudam, né? Mas muito incipiente para fazer, para tocar toda essa máquina, toda essa sistemática aqui. Estamos saindo do programa de uma vez por semana, de domingo para segunda a sexta. É um desafio enorme para a gente fazer isso aqui, mas a causa pede, a causa precisa. E não posso deixar de agradecer aqui o presidente Paulo da rádio, que abriu esse espaço para a gente aqui. Hoje é o único programa de rádio inclusivo do estado do Rio de Janeiro, é esse programa aqui, que muito nos orgulha fazer. A gente precisa de muita coisa ainda acontecer, mas a gente precisa de ajuda dos amigos, tá? A gente quer uma casa de amigos. Ninguém fez isso aqui para ganhar dinheiro, isso aqui não é profissão de ninguém, de nada, nem de nenhum de nós aqui. Mas a gente precisava dar espaço, precisava dar voz às pessoas. Trabalhei com pessoas de pessoas com deficiência na Alerj, e sentia isso, o cara precisava de voz. Sim. O cara queria falar, o cara queria dizer, contar a história dele. Então, a gente abriu esse espaço aqui. Vamos dar mais uma saidinha, fazer mais um break rápido. Senão o Geraldo e o Romeu vão me bater aqui. Que eles que mandam no programa, não sou eu não, né? Eles mandam, eu não mando, o Tony manda, o Alessandro manda, eles são donos aqui, roteirista. Lá eles caras que mandam aqui. Vamos dar uma saidinha rápida, a gente retorna com o Ariel Martins. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD. Hoje um podcast especial com o Ariel Martins, especialista em educação. Sabe tudo de autismo, estou aprendendo um pouquinho aqui. Nosso amigo Todd, com aquela cara dele de sempre. Na verdade, Luiz, a gente aprende todo dia, né? Sempre que está aqui é muito gostoso, né? É um prazer estar aqui, né? Essa bancada aqui, eu digo que é uma sala de aula, né? Todo mundo que vem aqui tem um ensinamento. E a gente está absorvendo isso, essas informações aqui. E a gente vê de quanto espaço de fala a pessoa precisava, né? A gente falar sobre todas as ocorrências, precisa da voz mesmo. Precisa falar. Como eu falo aqui, a gente precisa de política pública, a gente precisa de representante. Eu vi de um deficiente, hoje deputado federal, eu não gosto de falar de política aqui, que o programa não é para isso, mas candidato ao governo do estado, fizeram uma pergunta para ele. O senhor deficiente, qual é a sua bandeira para pessoa com deficiência? Ele falou, nenhuma, vou tratar igual a todo mundo. Ela falou com uma simplicidade, eu nunca tive problema. Mas ele de uma família abastada, trabalhou na Shell, o salário dele era 100 mil reais. Acha que o cara com 100 mil reais por mês tem problema? Uma família, sempre morou na Zona Sul, tem tudo, tem professor dentro de casa para ensinar, ele foi educado em casa. Essa é a realidade do nosso estado, do Rio de Janeiro. O cara candidato a governador, mas ele falou com uma facilidade. Aquilo me doeu, Ariel. Dói a gente, né? Aquilo me doeu, cara. Aquilo ali é a realidade de quantas pessoas no Rio? 2, 3, 4? Cara, a gente tá falando de 4,5 milhões de pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida nesse país. A frieza com que ele falou, aquilo me doeu tanto, cara. Eu tinha que falar isso aqui, sim. Vocês até me perdoem, mas, sabe, aquilo me doeu fundo. Sabe, como ele falou, como se não precisasse de nada. O mundo tá perfeito, mas tá perfeito para ele.
É o cara candidato a governador do nosso estado. Gente, a nossa cidade tá boa. A escola tá boa. Tá tudo perfeito. Todo mundo tá atendendo autismo. Será que ele alguma vez na vida visitou um CAPS-AD? Será que ele sabe o que é CAPS-AD? Será que esse candidato a governador, atualmente, deputado federal, ele sabe o que é um CAPS-AD? Já visitou um CAPS-AD? Já visitou um abrigo? Já visitou uma comunidade terapêutica? Onde é esse estado que ele está vivendo? E quer tratar os desiguais como iguais? Cara, a gente não comenta, mas, cara, isso me doeu, tá me doendo. Até hoje, sabe, tocou fundo dentro de mim. A gente tem político com essa visão ainda. Então, a gente não fala de política não, mas a gente fala de representatividade. Sim. A causa precisa de representatividade, a gente precisa falar, a gente precisa dizer. Quando o Romeu Fox não tem fisioterapeuta para a mulher dele perto de casa, ele tem 5 unidades hospitalares no entorno dele. Ele tem que ir para 10 bairros à frente para a mulher dele fazer uma fisioterapia. Eu tô com uma criança no meu consultório que ela tá 1 ano e meio tentando o neuro. Na clínica da família, 1 ano e meio. Fala isso, tá aberto, você faz das tuas redes sociais, do teu atendimento lá, do teu consultório. O espaço aqui é para isso, a gente quer dar informação, o cara saber onde tem, que falta muito disso. Como a gente tem a clínica de fisioterapia do Beto Schmidt lá em Caxias, ele cobra R$10 uma sessão de fisioterapia. A gente sabe que custa 70, 80 em qualquer lugar. Ou até mais. Porque o Beto até sabe mais. Como é que foi. Quando ele botava ele nas costas, pegava o trem para ele vai fazer fisioterapia, que fazia ele ficar de pé hoje. E tem um trabalho. Então a clínica está lá para isso. Então a gente divulga aqui sim. Ele não é um patrocinador do programa, não é nada, mas é um amigo que a gente conheceu, que a gente tem. E tem uns R$10 uma sessão de fisioterapia. Tem um centro de fisioterapia excelente, em Duque de Caxias. Cobra R$10, tem que pagar o profissional. Sim, claro. Aquela coisa toda. Não paga nem a luz, não paga. Quem dirá o ar-condicionado, tem o ar-condicionado central, um lugar bonito. Entendeu? Então a gente precisa falar dessas coisas aqui. A gente precisa de política pública acima, precisa de representatividade. E ele tá no nosso canal, pô. Sim, tá no nosso canal lá. Beto, um abraço, irmão. Maravilha ter te conhecido. Pô, fiquei muito feliz. E ele botou o nome da clínica dele de um amigo. Um amigo começou essa história e ele continuou a história porque o amigo faleceu. Berto Macena. Eu falo de amigo, eu não consigo nem terminar de falar porque eu me emociono muito, porque eu já falei pra vocês. Eu falei introdução, falei de amigo para tocar você, né? Como eu falei pra vocês, se eu tô aqui hoje fazendo o que eu faço, é graças ao Fernandinho. E acabei levando a família inteira dele pra mim. Eu me considero da família dele. A irmã dele, a Aninha, tem uma diferença dele de uns 5 anos. E hoje é uma das pessoas que a gente mais troca figurinha. Porque ela hoje é uma professora nos Estados Unidos somente para crianças com deficiências e transtornos. Porque ela se espelhou no irmão também. Cara, que legal. Então, assim, eu quero só ter o mínimo do conhecimento dela para conseguir trazer essa política de educação, de empregabilidade, de acessibilidade para cá. Porque é o que a gente precisa. O Rio ele precisa ser referência em acessibilidade. É o que a gente precisa. A acessibilidade também não está só nas escolas. Quando a gente vai num parquinho, tem algum brinquedo adaptado? Não tem. Mas o brinquedo adaptado é só para criança? Não. A gente quer o brinquedo adaptado para criança, cadeirante ou até com deficiência de mobilidade, tá brincando com a outra. A gente não quer exclusão, a gente quer inclusão. E eu não quero igualdade, eu quero equidade, porque não adianta dar um banquinho da mesma altura para mim e para você, se a gente não vai ficar na mesma altura. Você vai ficar muito mais alto. Sim. Que eu tenho 1,48 m. Então eu vou precisar de um banquinho muito maior do que você. Você fica lá, eu pego o seu banquinho igual a tua altura. Entendeu? Então, assim, a minha profissão como terapeuta complementar, ela se me aproximou mais ainda desse mundo. Conta um pouquinho pra gente o que é a terapia complementar. Eu tenho certeza que o ouvinte está em dúvida do lado de lá. Que é, né? E ele depois perturba a gente aqui perguntando sobre isso. A terapia complementar, ela complementa o trabalho dali. O que eu faço? Eu trabalho com musicoterapia, arte-terapia, porque muitas crianças com TEA não conseguem segurar, às vezes, um giz, porque não gosta do tato do giz, não gosta de massinha. Então, assim, a gente trabalha na arte-terapia isso. A musicoterapia, às vezes a criança autista, ela ama música.
E aí a gente, com a música, a gente vai introduzindo ali com ela. Além disso, eu trabalho com a metodologia ABA. Então, todos os tratamentos que a gente aplica lá no consultório, eu já tô com a ABA. E hoje, a ABA, vocês têm uma noção de quanto custa uma terapia ABA? Ariel, eu sei que é muito caro. Eu Em tenho torno de ideia- 15 a 20 mil mensal. Isso aí, então eu sei que é muito caro. Então, assim, eu já ia, assim que você parasse, eu ia perguntar a você. Você abre espaço para quem não tem condições financeiras? E principalmente a terapia ABA. Uhum. Eu não consigo fazer a aplicação ABA do jeito que precisa, porque o certo seria de 5 a 8 horas semanais. Uhum. Então, eu faço meio que uma cartilha para os pais, para eles continuarem aplicando em casa. Mas a gente abre o consultório uma vez por semana para atendimento social. Seja ele com a medicina chinesa, com a questão da musicoterapia, da terapia, que eu não gosto de chamar de terapia, né? Da metodologia ABA, todas essas coisas que fazem a complementação. E eu gosto muito de ir nas escolas das crianças também. Porque eu acho que a terapia, ela não fica só dentro do consultório. Ela é da porta para fora. Então eu vou na escola, eu gosto de conhecer os professores, os diretores, ver como é que aquela criança se porta na escola, para que a gente traga aquilo dali. Porque além da terapia complementar, eu sou acompanhante terapêutica. Então eu faço todo aquele acompanhamento com a criança e gosto mais ainda de ter devolutiva com os pais. Para não perder o foco, sua rede social, seu telefone, se você quiser deixar. Porque o pessoal do outro lado, com certeza, Luiz, vai bombar. Vai bombar. E aí já viu, né? Já. Até bombou bastante que a gente... teve um jornal que entrou em contato com a gente para fazer essa matéria. E Ariel Martins, oficial, o Instagram. Pode chamar lá, mandar direct pra gente, que a gente vai responder. Tem horas que fica um pouquinho cheio, principalmente quando teve essa matéria. Mas a gente consegue responder todo mundo, a gente vai encaixando. É óbvio que eu não consigo atender a todos, porque muitos às vezes estão na Baixada, estão em outros lugares. Por isso que eu falo, eu só sossego quando eu realizar o meu sonho. Conta pra gente que Ariel, sonho é esse. Ariel, repete pra mim. Claro. Ariel Martins Oficial, o Instagram. Show de bola. Conta pra gente que sonho é esse. É abrir uma clínica de inclusão em vários bairros, vários municípios, principalmente no Rio de Janeiro, onde a gente vai ter, além de toda a acessibilidade que precisa, psicólogo, não só para as pessoas que estão em tratamento, mas sim para os pais, que eu acho que os pais precisam muito. Os pais não conseguem entender, muitos não conseguem aceitar. E, infelizmente, eu sei que eu estou numa mesa rodeada de homens, mas eu sei que vocês vão entender, muitos pais somem. Entendemos bem Sim, essa situação. A gente sim, aborda, todo o programa a gente aborda isso aqui. Sim. A gente fala que os filhos são da mãe. Ô, Ariel, eu vou falar uma coisa pra você. Nós não conversamos sobre isso. Você não sabe do que... Assim como eu não sabia que Sim, você sim. pode falar agora. Luiz também não falou contigo nada disso. Acredito que também o nosso amigo Alessandro também não. Nós também queremos montar essa clínica que você tanto sonha aí. Eu acho que nada é por acaso, né? Por isso que eu tô aqui hoje. Eu tô toda arrepiada. Entendeu? Porque nós sabemos que, além de não ter voz, eles também não têm cuidado. Então nós temos que ter cuidado. Eu acho que a gente precisa, quando eu falo de políticas públicas, de representatividade, a gente precisa ter. Aí você tem clínica da família, você tem UPA, você tem hospital, você tem uma série de vertentes de unidades, mas a gente não tem os serviços. Quando eu falo isso, a gente precisa ter uma briga para que tenha isso dentro das clínicas da família, dentro das UPAs 24 horas, que tem esse tipo de atendimento, tem um profissional igual a você lá. Dentro próximo. das escolas também, uma equipe multidisciplinar seria Multidisciplinar, excelente. equipe multidisciplinar. Então, a gente só vai conseguir isso com representatividade. Eu lembro muito bem na época da Eco 92, o cara ser velho tem essas coisas, né? Na Eco 92, não falava de meio ambiente, aquilo era um estigma. Hoje nós temos um partido político, Partido Verde. Hoje toda a secretaria, toda a prefeitura tem uma secretaria de meio ambiente. A gente falava isso lá em 92. Pareciam os malucos falando sobre isso. Ah, a galera do verde aí. Alguns falavam até outras coisas mais feias que eu não vou comentar aqui. Mas hoje eles são uma realidade. O caminho que toma hoje as pessoas dos pets. Hoje já tem clínica para pet. Sim. A gente está brigando com a clínica aqui para deficiente, mas já tem clínica para pet. Municipal. Inaugurada.
movimentada, atuando. Pelo modismo já estão criando as clínicas para autistas. Mas quantos autistas tem no município que está abrindo a clínica? Que tipo de autista eu vou atender lá? Grau 1, 2, 3? Cada um demanda um profissional diferente. Sim. A gente precisa parar com o modismo. É importante ter? Claro que sim. Mas eu faço uma casa para quantas pessoas morarem? Que tipo de profissional preciso ter lá dentro para atender esses moradores? Então precisa de uma discussão séria. Sim. Precisa parar com o modismo, com essas questões. Então, quando eu falo aqui de políticas públicas, de representatividade, a gente precisa de verdade de gente com esse discurso. Que lute, né? Que lute por isso. Não adianta a gente eleger um deficiente e dizer que todo mundo está igual. A gente precisa de gente com empatia com a causa, que brigue pela causa, que esteja junto com a gente. Então, eu repito aqui, a gente não está falando de política, eu estou comentando tudo isso, mas a gente precisa de representatividade e políticas públicas. Com certeza. Enquanto a gente sonha com uma clínica, a gente precisa trazer que ela seja realidade. Sim. Hoje, depois de velho que fiquei, eu só sonho acordado. Se eu durmo 4 horas por dia, eu sonho acordado. Então, a tua presença aqui, Marcelo, obrigado, irmão, por trazê-la até aqui, de nos dar essa aula. Eu que agradeço pela honra de estar aqui com vocês. Essa oportunidade. Alessandro, tuas considerações, se ele não falar, ele me bate também, que aqui o Charles é tudo mais foda do que eu, cara. Bom, só tenho que te agradecer. Me sinto representado, eu que sou deficiente físico, por você, pelo trabalho que você está fazendo, pelo sonho que você tem. A gente aqui deu uma pequena pincelada nesse universo de coisas que precisam ser feitas, né? Um pouco do teu trabalho. A gente tem muito que fazer, você vê 1 hora é pouco. E a gente salientou e falou aqui no início do programa que a gente vai... o programa vai mudar e a gente vai estar nas ruas também. E é bom a gente começar a falar isso para o público saber. Bom, minhas considerações finais, obrigado. E eu sempre deixo uma frase aqui, né? Que acho que é mais que necessária de falar, de Martin Luther King, né? O ser humano aprendeu a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendeu a amar e respeitar como os animais. Obrigado por tentar dar respeito a quem não tem voz. Obrigada. Ariel, eu vou fazer minhas considerações finais, né? Mas antes eu vou falar o seguinte, o mediador, né? Se for uma próxima que você vier aqui, a gente vai... O mediador poderia ser, no meu ponto de vista, um enfermeiro. Mas depois eu falo pra você por quê. Falando para o PCD, tá? Tem uma discussão que eu falei política, a gente vai fazer um programa só de mediador. Eu queria agradecer a Deus, eu não comecei falando sobre Deus, de meu pai, muito obrigado por todos que estão aqui presentes e para quem está em casa nos ouvindo também. Eu sempre começo agradecendo a Deus e termino agradecendo a Deus. E mandar um beijo, como sempre, para minha esposa, né? Já começou o jabá. Senão não dorme no quarto. Amor da minha vida. Beijo, beijo, beijo. Ariel, minha amiga, suas considerações finais, por favor. 1 hora passa muito rápido, infelizmente. Mas esse gostinho de quero mais é para você voltar. Queria agradecer a vocês pelo convite. Agradecer a todas as mães e tutores que confiam seus filhos em mim. E falar que eu luto por vocês. E aí eu também não posso deixar de mandar um beijo pra minha filha, né? Mel, te amo, filha. Melzinho, todos nós do programa já te amamos e também. E queria mostrar meu livro também, para as pessoas lembrarem de me cobrar as escolas para outubro, no meio de outubro, me pedirem o e-book. O nome aí do livro? A diferença é o que nos une. Sempre Ceará. A união sempre Ceará. Ativa. Então, com a graça de Deus, né, Deus sempre presente no caminho, no controle de tudo. Encerramos mais um programa, podcast com nossa amiga Ariel Martins, uma querida amiga, pode ter certeza disso. Obrigado, Marcelo, por ter trazido essa joia pra gente aqui. Cada programa é um aprendizado, é uma aula que a gente tem aqui. E a gente cumpre a nossa missão de dar voz aos invisíveis. Tá aqui com essa bancada especial. Nada aconteceria se não tivesse o Romeu Fox aqui, meu irmão, meu mestre, meu guia, meu orientador, o cara que briga comigo também, não posso esquecer isso. Geraldo de Chapéu, hoje não está híbrido, hoje tem forma definida. Aquela careca eu não reconheço. Entendeu? Ô Luiz, o Geraldo... Geraldo aguenta sempre. Mandar um abraço pro Carlão, da Associação dos Produtores de Hortifruti Grangeiros do Rio de Janeiro. Meu presidente Paulo, meu amigo Guilherme Marcos da Loterge, que muito nos ajuda, muito, né, nos contempla por aqui.
E chegamos ao final de mais um programa, hoje especial com Ariel Martins, falando de educação inclusiva e autismo. Um forte abraço a todos, até o próximo programa.